a gente tem que mencionar em relação ao recurso ordinário é que o recurso ordinário, diferentemente dos demais recursos que nós vimos nas aulas anteriores, ele é um recurso cujas hipóteses de cabimento elas vêm principalmente na Constituição. Né? Tá do jeito que eu coloquei aí no slide, é um recurso com sede constitucional. Né? E as hipóteses de cabimento elas vêm justamente nos artigos 102 e 105 da Constituição. Né? E para quem não lembra, né, o 102 e o 105 são os artigos que trazem as competências do STJ e do STF, ou vice-versa. Né? Então, dentre as competências desses dois tribunais superiores, porque o recurso ordinário ele é cabível junto ao STJ ou junto ao STF, tá? Então, esse recurso ele encontra fundamento de validade justamente na Constituição, o que não é algo típico, né? Considerando que os demais recursos que nós vimos, né, as hipóteses de cabimento vêm no próprio CPC. Né? Então, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial são recursos com fundamentação vinculada na Constituição. E óbvio que o CPC ele reproduz, né, as hipóteses que estão lá na Constituição. E eu começo aí no primeiro slide, trazendo a informação segundo a qual o recurso ordinário faz grosso modo as vezes da apelação, como coloca aí o Luiz Guilherme Marinoni. Porque vamos ver aqui que, na verdade, o recurso ordinário ele tem uma finalidade similar, né, guardada as devidas proporções, considerando que eu não manejo no primeiro grau o recurso ordinário, né? Então, dentro das determinadas proporções, né, o recurso ordinário se assemelha a um recurso de apelação. A gente vai ver, inclusive, que a própria legislação, né, correlata, a gente vai ver a 8.078 aqui, por exemplo, ela trata o recurso ordinário, inclusive no que diz respeito a processamento, da mesma forma que a apelação. Então, já adianto a vocês que, inclusive, o processamento é igual ao processamento de um recurso de apelação. Beleza. Já por conta dessa similitude entre recurso ordinário e apelação, eu já coloquei aí embaixo, nesse primeiro slide, justamente os efeitos. Basicamente os mesmos efeitos da apelação. Devolutivo amplo, né, o efeito suspensivo, efeito translativo, igualzinho na apelação. Então, não vou tecer maiores comentários, até porque as disposições do CPC, por trazerem essa semelhança com a apelação, e deixar isso claro, né, não tem maiores dispositivos, são poucos artigos quanto ao recurso ordinário. Beleza. Entendida essa premissa, pessoal, eu trago então aí para vocês as hipóteses justamente de cabimento do recurso ordinário, e eu começo falando do recurso ordinário que é interposto para o STF. Né? Então, qual é a hipótese de cabimento do recurso ordinário para o STF? A resposta está justamente no artigo 102, inciso 2, a linha A, o que nos interessa aqui. Boa parte das hipóteses da linha A é o que nos interessa aqui no processo civil. Mas faça a leitura aí a vocês, né? Vocês estão vendo o slide, né? Mas basicamente cabe recurso ordinário para o STF, né? Quando cabendo ao STF o julgamento desse recurso, né? Interposto contra habeas corpus, que não nos interessa aqui, né? Interessa ao processo penal, mas não nos interessa o mandado de segurança, o habeas data e o mandato de injunção, decididos em única, olha só, em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então, vejam que a disposição do artigo 102, inciso 2, a linha A, da Constituição de 88, deixa bastante claro quando que cabe o recurso ordinário. Primeiro, eu estou diante de um dos chamados remédios constitucionais, não é isso? Então, quando eu tenho um remédio constitucional, basicamente aqui para nós, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, porque esses três estão sujeitos às regras de processo civil, né? Quais são os requisitos, né? Em qualquer habeas data, em qualquer mandado de segurança, em qualquer
mandado de injunção? Não. Somente naqueles que são decididos por tribunais superiores, quando eles decidem como única instância. Né? Só para lembrar, o única instância é equivalente aos processos que são julgados na competência originária. Até já falamos isso, essa expressão já usamos em outras oportunidades. Quando há competência originária dos tribunais superiores para o julgamento desses mandados. Tá? Então, quando o processo começa no Tribunal Superior, sendo um desses três, né, em havendo julgamento de denegação, ou seja, né, quem manejou o remédio constitucional foi vencido, né, porque a denegação equivale à improcedência dos pedidos, né? Então, nesse caso, caberá recurso ordinário para o STF. Né? E esse recurso ordinário para o STF seria algo parecido com a apelação, né, interposta contra uma sentença, já que eu posso aqui rediscutir tudo que foi discutido no juízo precedente. Né? E só para fazer aqui, dar um lembrete aos senhores, né, os tribunais superiores aqui, TST, STM, TSE, STJ. Né? Então, advindo, né, o julgamento denegatório de qualquer um desses remédios constitucionais de um desses três tribunais em única, vejam, em única, não é em última. Em última, o processo começa lá embaixo e termina, em última análise, no Tribunal Superior. Nesse caso, não vai caber recurso ordinário. O processo tem que começar já no Tribunal Superior, e o Tribunal Superior, julgando esse processo, né, esse remédio constitucional, ele denega a ordem, né, ou ele denega a segurança, no caso do mandado de segurança, certo? Então, essa é a hipótese de cabimento do recurso ordinário para o STF. Beleza? Bom, trago agora para vocês aí, vocês devem estar verificando, deixa eu projetar aqui para vocês, o artigo 105 da Constituição no que diz respeito ao recurso ordinário para o STJ. Tá? Para o STJ, nós temos aí situações diferentes, e a gente vai ver que a configuração é um pouco diferente lá do 102, inciso 2. Porque por STJ, né, há uma separação, né, e não nos cabe aqui a falar da linha A, porque a linha A do 105, inciso 2, ele fala de habeas corpus, então não nos interessa aqui. O que vai nos interessar efetivamente são as hipóteses das alíneas B e C do artigo 105, inciso 2, tá? O que eu vou proceder aqui à leitura. Quando que cabe recurso ordinário para o STJ? Quando, né, houver julgamento de mandado de segurança decidido em única instância pelos TRFs e pelos TJs, quando denegatória a decisão, e nas causas em que, de um lado, eu tenho Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, pessoa ou, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. São essas duas hipóteses de cabimento de recurso ordinário para o STJ. Então, vejam que, em relação ao recurso ordinário para o STJ, vai caber para nós aqui no processo civil, quando tiver um mandado de segurança, cuja a decisão foi de denegação, e foi julgado em competência originária ou de um TRF, se for o caso da Justiça Federal, ou de um TJ, se for o caso da Justiça Estadual, de competência estadual. Tá? Então, nesse caso, ou nesses casos, caberá recurso ordinário para o STJ. Me parece bastante lógico, né, considerando a estrutura do nosso Poder Judiciário. Se vocês fizerem aqui uma análise, vocês vão ver que cabe recurso para o STF quando quem está logo abaixo do STF decide, no caso, os tribunais superiores. Né? Cabe recurso ordinário para o STJ quando quem está abaixo, logo abaixo do STJ, que são os tribunais, no caso aqui TRF e TJ, né, julgam o processo de maneira originária. Então, ele segue esse espelhamento, né, utilizando-se aí de simetria, né, ele utiliza-se esse espelhamento baixando a estrutura do judiciário.
O que tem diferencial, pessoal, em relação ao recurso ordinário para o STJ é justamente a linha C. Essa merece um pouco mais de cuidado, né? Algumas considerações adicionais, porque nós vamos ver aqui que a sistemática recursal, nessa hipótese da linha C do 105, inciso 2 da Constituição, ela vai me trazer uma via recursal diferente daquilo que a gente veio falando desde o início dos recursos. E a gente vai explicar o porquê disso, tá? Mas vocês conseguem visualizar, num caso concreto, uma ação dessa aqui, uma ação em que, por exemplo, um cidadão brasileiro busca uma indenização contra um Estado estrangeiro? Difícil de imaginar isso? Complicado, difícil de imaginar. Mas conseguem entender a situação? Eu acho até que logo no começo da Covid, um advogado ajuizou uma ação buscando uma indenização contra a República da China, responsabilizando a China pela disseminação do Covid, né, e querendo que ela se responsabilizasse, que ela fosse condenada a indenizar todos os prejuízos financeiros causados ao Brasil em razão disso. Né? Já ouvi essa notícia aí? Tem um tempinho já, foi bem no começo da Covid. Não é impossível que você, né, e não é algo, pode até parecer que seja algo raro, mas nem tanto, não é impossível e não é tão raro assim uma pessoa processar um Estado estrangeiro. Né? Ações indenizatórias em geral contra um Estado estrangeiro que tenha causado um dano, seja ele qual for, patrimonial ou extrapatrimonial. Né? É só imaginarmos que no nosso país nós temos as embaixadas, e as embaixadas verdadeiramente são territórios estrangeiros. Né? Todos vocês, né, estão estudando internacional, sabem disso. E eventual dano que você venha a sofrer dentro de uma embaixada pode ser pleiteado, né, mediante uma ação indenizatória. Então, podemos ter sim uma ação de pessoa, né, contra Estado estrangeiro e vice-versa. A grande questão aqui, pessoal, é que nessa hipótese da linha C, né, vejam que aqui não tem resultado a definir se cabe ou não recurso ordinário. No caso da linha B, é um mandado de segurança, cuja decisão seja de denegação, certo? Nesse caso aqui da ação de Estado estrangeiro de um lado e município do outro, município ou pessoa residente domiciliada no país do outro, aqui não está dizendo, né, que o Estado estrangeiro tem que estar no polo ativo e o município ou a pessoa residente no país no polo ativo, né? Qualquer ação que de um lado tem Estado estrangeiro e do outro município ou pessoa residente domiciliada no país, senhor, está valendo. E não sei se os senhores sabem, essa ação ela tem uma peculiaridade. Quem é competente para julgar uma ação dessas? Que de um lado eu tenho o Estado estrangeiro ou organismo internacional e do outro eu tenho município ou pessoa residente domiciliada no país. Poderia me dizer? A resposta já está até nesses slides aí mais para frente. Quem julgaria uma ação indenizatória dessa aí, por exemplo? Algum chute? Nenhum? Todo mundo mudo? Senhores, a competência para julgar uma demanda dessa, ela é do juiz federal, ou seja, é do primeiro grau da Justiça Federal, artigo 109 da Constituição, salvo melhor juízo, inciso 2. Cabe ao juiz federal, né, julgar a ação em que de um lado eu tenha Estado estrangeiro e do outro eu tenha um município ou pessoa residente domiciliada no país. Então, esse tipo de ação aqui, senhores, é uma ação, né, no meu exemplo, uma ação indenizatória, né? É uma ação ordinária, o procedimento é o comum. O que é peculiar aqui é justamente as partes do processo. Eu tenho um Estado estrangeiro em um dos polos da demanda, né? O que pode parecer mais diferente é isso, mas o rito é o mesmo. Ou seja, num processo dessa natureza, numa ação ordinária, né, seguida pelo procedimento comum, já podem antever que eu vou ter várias decisões interlocutórias, né?
vai ter toda a instrução processual, aí ao final da instrução vai ter a sentença, com todos os seus recursos inerentes. Então, senhores, aqui, né, nós já estamos antevendo aqui que vai ter um problema, porque eu estou falando de recurso ordinário para o STJ e o processo começa lá no juiz federal de primeiro grau. Né? E a gente vai justamente entender essa situação lá na frente. Mas, por enquanto, quanto às hipóteses de cabimento, tranquilo. Né? Para o STF, os 3 remédios constitucionais, né, desde que eles tenham sido julgados em única instância por Tribunal Superior, né, e se denegatória a decisão, e recurso ordinário para o STJ tem 2 hipóteses. A primeira delas, mandado de segurança julgado em única instância pelos TJs ou pelos TRFs, quando a decisão for de denegação. Depois eu vou dar um exemplo disso, tá? Ou numa causa em que tiver de um lado da demanda um Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro, uma pessoa ou município, né, ou pessoa residente domiciliada no país. Beleza? Então, quanto às hipóteses de cabimento, seria isso. Eu trago aí para vocês o 1027 do CPC, e o 1027, se vocês observarem aí, ele basicamente reproduz o que está na Constituição. Ele traz as hipóteses de cabimento do recurso ordinário lá no inciso 1 para o STF, basicamente os remédios constitucionais, então ele repete, ele reproduz a disposição constitucional, e no inciso 2 ele traz as hipóteses de cabimento para o STJ, que são basicamente 2 alíneas, né? Lá na Constituição é o 105, 2, B e C. Aqui no CPC é o 1027, 2, A e B, né? As mesmíssimas hipóteses. Então, o CPC no 1027, ele reproduz as hipóteses de cabimento na Constituição, tá? O que é interessante aqui? Eu vou pular o parágrafo 1º para quando estiver falando das causas de Estado estrangeiro, que aí eu explico um pouco melhor lá o parágrafo 1º. Mas o parágrafo 2º, ele já nos dá aqui a noção de que ele se parece com a apelação, porque aqui se aplica ao recurso ordinário o que está no artigo 1013, parágrafo 3º, até coloquei em destaque aí para que lembrem, né, a chamada teoria da causa madura, que se aplica ao recurso de apelação, então se aplica também ao recurso ordinário, né, e no 1029, parágrafo 5º, naquela situação de que não houver decretação de efeito suspensivo, posso fazer o pedido de efeito suspensivo, tá? Então, nesse aspecto aí, essas disposições também se aplicam ao recurso ordinário, tá? Vejam aqui o que é que nos deixa evidente, né, de que no recurso ordinário ele é exatamente, ou tem a mesma finalidade de uma apelação. O 1028, ele diz que ao recurso mencionado no 1027, inciso 2, da linha B, tá? Estado estrangeiro, né, Estado estrangeiro e contra município, pessoa residente domiciliada no país, aplica-se como requisito de admissibilidade os mesmos da apelação, aliado ao que está disposto no regimento interno do STJ. Tá? Então, as disposições que vão ser aplicadas, né, no que diz respeito à admissibilidade, então os requisitos são basicamente os mesmos, tá? O procedimento da apelação, tá? Então, lembrem que na apelação o juízo de admissibilidade é feito no 2º grau, né? Aqui também vai ser feito no 2º grau. A apelação tem preparo, recurso ordinário tem preparo, né? Então, ele vai partir das mesmas premissas, tá? Em relação a um e outro. E aí o 1028 deixa isso bastante claro, tá? E aí eu fiz esse resuminho aí para vocês, né? Recurso ordinário para o STF, contra a decisão de tribunais superiores, eu elenquei ali os 4 tribunais superiores, né? Cada um deles ali encabeçando um pilar, né, dos ramos do Poder Judiciário, né, o trabalhista, eleitoral, o militar e o comum, né, nos remédios constitucionais, julgados em única instância, né, a chamada competência originária, né, e sempre na hipótese de denegação. A doutrina
quando a gente diz assim, só vai caber se houver denegação. Aí a doutrina diz, né, boa parte aí dos doutrinadores, né, disseram então que esse é um recurso secundum eventum litis, né, em latim, uma expressão latina, né, que em linhas gerais, aí, numa tradução livre, seria um recurso que depende do resultado da lite, depende do resultado do julgamento. Se o julgamento for de denegação, teremos, então, a possibilidade de interpor recurso ordinário. Se não for denegação, se for de concessão, por exemplo, mandado de segurança em que a pessoa que impetrou, o impetrante, teve sucesso. Então, a segurança foi concedida. Nesse caso, não caberá recurso ordinário. E aí, né, sigo aqui falando do recurso ordinário para o STJ, trago as duas hipóteses, né? E aí agora eu vou explicar o porquê daquele parágrafo primeiro lá do 1027, que eu disse que ia explicar um pouco depois. Se vocês olharem na segunda hipótese, vocês vão ver que nas causas que for de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional, do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país, ele não é um recurso segundo o evento litis, independente do resultado, caberá recurso ordinário. Certo? Beleza. E eu já adiantei a vocês que esse processo ele começa onde? No primeiro grau da Justiça Federal. Começa com o juiz federal. E a gente já viu aqui nos recursos anteriores que quando eu tenho uma decisão interlocutória, decisão proferida por juiz, né? Seja ele federal ou estadual, o recurso cabível é agravo de instrumento. E quando eu tenho uma sentença, outro ato proferido por juiz, né, de piso, né, o recurso cabível é a apelação. Foi isso que a gente aprendeu até agora. Senhores, nesse caso específico, nós vamos ter aqui uma questão diferenciada. De que forma? O processo está começando na Justiça Federal de primeiro grau, certo? Então, imaginem, né, que o juiz federal indeferiu uma liminar que foi pleiteada nessa ação indenizatória. Né? Temos aí, então, senhores, uma decisão interlocutória. Recurso cabível contra decisão interlocutória, agravo de instrumento. Se fosse uma ação corriqueira, uma outra ação que não é essa, o agravo de instrumento ia ser interposto aonde? No Tribunal Regional Federal, já que eu estou na Justiça Federal, a interposição era direto no Tribunal Regional Federal. Nesse caso, senhores, o agravo de instrumento não vai ser interposto no TRF, ele vai para o STJ. E aí eu volto lá agora no 1027, parágrafo 1º. Nos processos referidos no inciso 2, a linha B, contra as decisões interlocutórias, caberá agravo de instrumento dirigido ao STJ, nas hipóteses do 1015. Lembrando, né, o rol taxativo do 1015, né, a despeito da teoria da taxatividade mitigada do STJ, mas no rol taxativo do 1015, senhores, qualquer decisão interlocutória proferida no âmbito de uma ação de Estado estrangeiro contra pessoa residente e domiciliada no país, caberá agravo de instrumento para o STJ. Vejam que há um salto. Há um salto. A gente está saindo do juiz de piso, pula o TRF e vai direto para o STJ. Certo? Professor, isso não é regra mesmo. Qualquer outra ação ordinária em que eu tenho uma decisão interlocutória, o agravo de instrumento vai ser julgado pelo TRF, se for na Justiça Federal. Certo? Nesse caso aqui, não. O agravo de instrumento vai para o STJ. Para manter coerência com a competência do STJ para julgar o recurso contra a sentença. Então, vejam, já me adiantei aqui. Se eu tenho decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento para o STJ, nesse processo eu vou ter uma sentença. Depois da instrução eu vou ter sentença meritória, e dessa sentença, senhores, não caberá apelação para o TRF, que seria o natural. Dessa apelação específica, né, nessa hipótese específica, caberá recurso ordinário para o STJ. Confuso, mas lembrando, isso é uma hipótese de exceção. Então, eu tenho uma sentença proferida em uma ação de Estado estrangeiro ou organismo internacional
de um lado e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, eu tendo uma sentença, o recurso cabível não será apelação, será recurso ordinário. E não será julgado pelo TRF, será julgado pelo STJ. Beleza? Então, era essa a peculiaridade que eu queria trazer a vocês. E eu trago agora aqui, para vocês, projetar aqui agora, as disposições referentes à Lei 8.038, falei 8.078 no início, né? 8.038, né? Que disciplina os procedimentos perante ao STJ e ao STF, né? Como é que os feitos tramitam perante esses dois tribunais. E nesse caso, senhores, né? A gente vai ver que o artigo 33, ele diz de que forma o recurso vai ser interposto, o prazo é de 15 dias, né? Que é o prazo normal, né? Do CPC, né? Com as razões do pedido da reforma. Ele tem uma estrutura similar à estrutura de uma apelação, vai ter a petição de apelação, né? A petição de recurso propriamente, acompanhada das razões, né? Que você vai pedir a reforma ou anulação, se for o caso, do acórdão do tribunal, né? O 34, ele repete o que já está lá no 1028 do CPC, que se aplica à admissibilidade e procedimento da apelação. Então, aqui, senhores, no procedimento ordinário, qual vai ser, ou no recurso ordinário, qual vai ser o procedimento? O procedimento no recurso ordinário vai ser: interposto o recurso, intima-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, e aí o tribunal manda ou para o STJ ou para o STF, dependendo de onde o recurso foi manejado. Se o recurso foi manejado de um tribunal superior, o recurso ordinário vai para o STF. Se o recurso foi manejado no TJ ou no TRS, o recurso ordinário vai para o STJ. Só que lá no STF ou no STJ é que vai ser feita a admissibilidade. Então, lá vai sortear seu relator, fazer a admissibilidade, verificar a possibilidade de julgamento monocrático, se não for caso de julgamento monocrático, 932 de CPC, né? Que já falamos tantas vezes aqui. Se não for caso, relatório, voto e julgamento. Só que lembrem, né? Estamos no STJ ou no STF, dependendo do recurso ordinário, tá? Ainda há procedimento diferente aqui, diferenciado, né? Na verdade, tem um ato aqui que está disciplinado na 8.088, que é justamente o prazo de 5 dias para o MP. No caso aí, de o MP ter intervenção obrigatória, né, nos autos. Tem 5 dias aí, tem vista de 5 dias para o MP para manifestação. Depois disso aí, vai pedir dia para o julgamento, tá? E o 36, né, ele meio que ratifica o que eu disse até agora aqui para vocês em relação às ações de Estado estrangeiro. Vamos resumir assim, porque é muito grande, né? As ações de Estado estrangeiro, né, que ele diz que caberá apelação da sentença, entenda-se, né? Apelação, entenda-se, recurso ordinário, e caberá agravo de instrumento das decisões interlocutórias, tá? Em ambas as situações, senhores, quem vai julgar, seja o recurso ordinário, seja o agravo de instrumento, vai ser o STJ, certo? E o processo começa no juiz federal de primeiro grau, não esqueçam disso, tá? Já caiu em ordem isso. Beleza? Senhoras e senhores, alguma dúvida? Posso ajudá-los em alguma dúvida, esclarecer algum ponto? Os pontos do recurso ordinário basicamente são esses, né? O que é diferenciado aqui no recurso ordinário, pessoal, é justamente a hipótese de cabimento dele, né? A primeira das situações é que a hipótese de cabimento ela vem na Constituição, né? E aí a legislação infraconstitucional reproduz, né? Em linhas gerais, a gente viu aqui que, seja para o STF ou para o STJ, tirando a questão do Estado estrangeiro, eu vou ter sempre um remédio constitucional envolvido, né? E cuja decisão é de denegação. Na causa de Estado estrangeiro contra município ou pessoa residente domiciliada no país, começa no juiz federal de primeiro grau, mas os recursos vão ser todos julgados pelo STJ. Eu até fiquei de dar um exemplo e acabei não dando o exemplo, né,
da hipótese do inciso 1, do inciso 2, a linha A, do 1027. Você imagina que você precisou impetrar um mandado de segurança contra um ato praticado por um secretário de saúde do estado do Acre, por exemplo. Tá? Então, você, por conta de um ato que você julgou que era um ato coator, um ato violador de direito líquido e certo, você te obrigou a impetrar um mandado de segurança. Eu acho até que já falei isso em sala de aula, né? Mas o mandado de segurança impetrado contra ato de secretário de Estado, segundo o nosso Código de Organização Judiciária aqui no Acre, né? Ele é de competência do plenário do Tribunal de Justiça. Então, vejam que se eu for impetrar um mandado de segurança contra um ato de secretário de Estado, eu não impetro na vara da Fazenda Pública, eu vou impetrar diretamente no Tribunal de Justiça, porque é competência originária do TJ Acre, impetração de mandado de segurança contra ato de secretário de Estado. E nessa impetração eu tenho aí duas possibilidades visíveis, né? Se o cidadão impetrante ganha a causa, ele tem a concessão da segurança. Nesse caso, senhores, não cabe recurso ordinário. O Estado do Acre, ou o secretário, né, o impetrado, não teria como interpor recurso ordinário para o STJ, porque o recurso ordinário só cabe quando o cidadão perde, quando a pessoa que está pleiteando a tutela desses direitos constitucionais é vencida. Quando o Estado é vencido, que seria a hipótese de concessão, o que vai restar aí ao máximo é a possibilidade de um recurso ordinário, ou um recurso especial, ou um recurso extraordinário, que é o máximo que ele poderia manejar, né, o Estado do Acre nessa situação concreta. Agora, se eu impetrei um mandado de segurança contra ato de um secretário de Estado e a minha segurança foi denegada, ou seja, meus pedidos foram julgados improcedentes, eu tenho direito de interpor recurso ordinário, né? No caso do TJ, já que eu impetrei no TJ do Acre, eu vou manejar um recurso ordinário para o STJ, pedindo a reforma do acórdão, né? Pedindo para que seja refeita ou revista toda a questão discutida no juízo precedente. Então, ele funciona que nem uma apelação, tanto que funciona que a admissibilidade, o procedimento é o mesmo, né? Como o próprio Marinoni colocou, faz a grosso modo as vezes de uma apelação, né? Então, além de fazer isso, de utilizar-se do processamento e da admissibilidade da apelação, ele verdadeiramente serve para isso. Só que eu só vou utilizar recurso ordinário no âmbito dos tribunais, né? O que me leva aqui a uma outra questão, né? Caberia fungibilidade recursal entre recurso ordinário e apelação? É a pergunta que depois a gente responde lá na frente, mas já fica aqui anotada na aula, né? Se haveria fungibilidade, considerando aí a similitude, né, dos dois recursos. Os dois recursos prestam basicamente para a mesma coisa, só cabem em situações diferentes, em hipóteses diferentes, né? Não tão diferentes, que a do Estado estrangeiro é contra a sentença, né? Então, aí caberia uma fungibilidade recursal, né? Deixo aí aos senhores. E fico aqui agora à disposição de vocês, porque o outro recurso, nós já falamos que foi o recurso adesivo, né? Nós tínhamos aí dois recursos no mesmo material. Algo a perguntar? Alguma dúvida? Professor, Diga lá, Tina. a questão do preparo segue a mesma regra também? Mesmíssima. Admissibilidade totalmente igual. Então, se na apelação tem preparo, o recurso ordinário tem preparo, a exceção da questão de gratuidade judiciária, entes federativos, fazenda pública, não, nada disso muda. Obrigada. Mais alguém? Alguma dúvida? Essa turma é uma turma boa, que ela costuma não ter dúvidas, né? Eu fico bem tranquilo quanto a isso, porque é uma turma que não costuma ter dúvidas. Bom, senhoras e senhores, então, eu vou encerrar, então, a nossa aula. Eu vou disponibilizar para vocês gravado lá no YouTube, né? Vou colocar o link lá.
a minha ideia era já deixar direto no Google mesmo, né? O Google Meet tem essa vantagem, porque eu gravo a aula, ele já bota no Google Drive, eu já joga, já integra direto com o Google Sala de Aula, né? Mas considerando que eu estou gravando no Teams, eu vou deixar ela lá no YouTube, coloco o link para vocês, repassem aos colegas, sigo à disposição de todos vocês. Amanda aí tem meu número, né? Então manda mensagem no mural, a gente vai se falando, vai se respondendo. Se tiverem dúvida no trabalho, estou à disposição, tá? Provoquem aí. Ainda tem um bom tempo aí para vocês entregarem o trabalho, então tem tempo de sobra aí para a gente estudar. E só lembrando, né? Esse trabalho é a segunda parte da nossa avaliação de trabalhos para o primeiro semestre. Tá? Então, a gente deve ter 5 pontos, esse trabalho vale 2,5 e o primeiro valeu 2,5. Tá? No primeiro trabalho, até para quem entregou com atraso, recebi todos eles sem problema algum. Tá? Esse segundo trabalho também vale 2,5 e, a partir daí, no nosso retorno, que se Deus quiser vai ser, espero que seja o mais breve possível, a gente, depois de se organizar no retorno das aulas, né? Deve ser já montado um novo cronograma pela Pró-Reitoria Acadêmica, e aí a gente fará uma prova de 5 pontos, e essa prova vai servir para as 2 NPCs. Tá? Essa basicamente deve ser a nossa avaliação para o primeiro semestre. Beleza? Pessoal, espero que todo mundo siga bem aí em suas casas. Tá? Tenham todos vocês aí um bom final de semana. Esse é o nosso horário de aula. Eu acho que a gente não chegou a implementar antes da suspensão das atividades presenciais, né? Mas houve uma alteração por conta justamente de um problema de choque entre a minha aula de quarta-feira e as reuniões do comitê gestor da instituição, que também são as quartas-feiras, né? Então houve uma permuta, né? Mas que a gente efetivamente não chegou a implementar. Então, só para deixar claro, que as nossas aulas são às sextas-feiras, né? E no nosso retorno seguirão às sextas-feiras do último tempo. Beleza? Pessoal, um grande abraço, boa tarde, e todo mundo aí fique com Deus. Um grande abraço. Beleza, mestre? Um abraço também. Abraço, Luiz.